Olha, agora sim a gente traz essa fala de hoje do presidente Lula, o Pavinato mencionou mais cedo, a gente traz aqui em detalhes. Depois de ter expressado o seu desejo de vingança contra Sérgio Moro, em uma entrevista na terça-feira, Lula voltou a atacar o senador e ex-juiz da Lava Jato hoje. Durante visita ao complexo naval de Itaguaí, na região metropolitana do Rio de Janeiro, o petista duvidou do plano de atentado contra o parlamentar. Acompanhe. Eu acho que é mais uma ação do Moro, mas eu quero ser cauteloso. Eu vou descobrir o que aconteceu. É visível que é uma armação do Moro. Aí eu não vou ficar atacando ninguém sem ter provas. Eu acho que é mais uma armação. E se for mais uma armação, ele vai ficar mais desmascarado ainda. Sabe? Eu não sei o que ele vai fazer da vida se ele continuar mentindo do jeito que está mentindo. Ontem, a presidente do PT, deputada Gleisi Hoffmann, também minimizou a ameaça contra Moro e disse que o senador teve uma aula de civilidade com a gestão de Lula. Em vídeo, Sérgio Moro rebateu a declaração do presidente e questionou as intenções do petista no comando do Brasil. Hoje fui surpreendido com uma fala do presidente da República que simplesmente riu das ameaças à minha família e chegou a sugerir que poderia ser uma armação da minha parte. Eu repudio veementemente essas afirmações. Há uma família ameaçada pelo crime organizado. Se o presidente não tem nenhum apreço por mim, pela vida humana, peço pelo menos que respeite aqui a minha família. Peço que respeite o trabalho que a Polícia Federal está realizando e o trabalho que as polícias que estão nos prestando segurança a mim e a minha família estão fazendo. E pergunto ao presidente da República se diante dessas declarações risada frente à ameaça a uma família pelo crime organizado, se o senhor não tem decência. O senhor tem que fazer uma reflexão muito séria a respeito do que o senhor pretende no seu governo. Se o senhor quer transformar o seu governo realmente num ato de vingança contra mim e contra a população brasileira, ou se o senhor vai, de fato, governar para o bem do país. Mas a primeira pergunta que o senhor cabe responder, diante das suas declarações de hoje, é se o senhor tem ou não tem decência. Depois, em entrevista, o senador afirmou que se acontecer algo com ele ou com a família, o culpado seria Lula. José Maria Trindade, sua análise é sobre essa fala de hoje do presidente falando em possível armação do senador. É preciso ter mesmo uma certa decência quando se faz um discurso político. Tudo tem limite e aí cai na velha e boa qualidade de inteligência emocional e principalmente de honestidade intelectual. Isso significa político, alguém que fala politicamente contra a verdade para se beneficiar politicamente. Olha, não existe nenhuma armação. Existem presos. Foram feitos mais de 20 processos de busca e apreensão, 11 presos. Diante exatamente dessas declarações, é que a justiça, a própria justiça, acabou colocando à disposição de todos nós da imprensa todo o processo, todo o inquérito que não começou ontem. É uma investigação que já dura mais de 2 meses. Não é nenhuma armação, não é porque eu quero defender o Moro, mas pela realidade, pela lógica e pela investigação que foi detidamente revelada. Né? E um presidente da República não pode fazer esse tipo de discurso. Esse discurso é, na verdade, um incentivo. As pessoas pecam e as pessoas praticam crimes por omissão também. É verdade. Só a omissão já significa um crime, porque o Estado tem que proteger a todos. Agora, as autoridades é que devem ser protegidas de uma maneira especial, porque estão ali na vitrine e são alvo. E quando se ataca um senador, está se atacando a instituição. Esta é a realidade. Lula atacou Moro enquanto juiz, ou seja, atacou o judiciário. E agora ataca Moro como senador da República e a própria Polícia Federal. Porque se houve armação, a Polícia Federal praticou a armação, porque mandou prender por armação, fez um processo por armação e fez busca e apreensão por armação. Na verdade, a resposta do Estado tem que ser uma investigação completa.
Não se pode admitir que o crime organizado tome conta do país. Esta é a realidade, esta é a disputa, a briga pesada do crime organizado com um governo que está desorganizado. E, Roberto Mota, lembro até que você falava ontem aqui sobre aquela primeira declaração do presidente, né, na entrevista que ele concedeu no início da semana, em que ele falou que usou um palavrão, né, para dizer que queria se vingar do Moro, e você dizia que isso não poderia passar em branco. O que dizer então dessa fala de hoje em que o presidente levanta a suspeita de armação do senador Mota? Brown, eu já disse aqui, o fundamento da crise de segurança pública do Brasil é ideológico. Nada exemplifica isso melhor do que o que tem acontecido só nos últimos dias, né? O sistema de justiça criminal do Brasil, ele vem sendo destruído há décadas por ativistas ideológicos que disseminam uma ideia tóxica, né? A ideia de que o criminoso é uma vítima ou de que o bandido é um revolucionário que luta pela justiça social. Quem acredita nisso sempre se posiciona do lado dos criminosos. Quem acredita nisso acredita que a polícia é uma força do mal. Quanto menos polícia, melhor. Quem acredita que o criminoso é uma vítima vai alterar a lei para criar sempre penas cada vez menores para os criminosos. Quem acha que o criminoso é um revolucionário em busca de justiça vai ensinar isso nas faculdades de direito. Quem acredita nisso vai dar o livro Vigiar e Punir, de Michel Foucault, para os alunos do primeiro semestre das faculdades de direito. Esses alunos vão aprender que a punição a criminosos é uma forma de opressão capitalista. E aí o que acontece? Esses alunos, eles se formam, eles vão se tornar advogados, promotores, juízes e legisladores, e eles vão praticar aquilo que eles aprenderam. Tudo isso vem acontecendo no Brasil há décadas. Percebam, bastou o presidente Jair Bolsonaro, eleito, mudar esse discurso e dizer que o criminoso tem que se dar mal e que antes de eu me preocupar com os criminosos presos, eu vou me preocupar com o cidadão de bem que é vítima de crime. Bastou ele dizer isso e os crimes, os homicídios no Brasil caíram 25% no primeiro trimestre do governo Bolsonaro. O governo atual tem obsessão em fazer tudo ao contrário do que era feito no governo Bolsonaro. Então, a gente já sabe e tem medo do resultado que nós podemos esperar que vai acontecer na segurança pública. Thiago Pavinato, queremos te ouvir também, Pavê. Eu queria saber, meus queridos, quem é que escreve o roteiro da história do Brasil recente? Acho que é Quentin Tarantino, porque são tantas emoções que eu vou elencar a sequência recente da história do Brasil. O ministro da Justiça e Segurança Pública entra num complexo de favelas dominado pelo narcotráfico, onde o secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, e o ministro nem é do Rio de Janeiro, é do Maranhão, um estado muito distante, mas o secretário antigo de Segurança Pública do Rio diz: é impossível que uma autoridade entre lá sem aparato de segurança. Ele vai e entra sem segurança e não quer dar explicações, ao mesmo tempo que uma outra facção criminosa, aliás, um consórcio de facções criminosas em outro estado, no Rio Grande do Norte, toma conta de todo o estado. Começa com 20 municípios, chegou até 50, um governo do estado administrado pelo PT, o mesmo PT do governo federal, ao qual presta seus serviços de ministro Flávio Dino. E nesta sequência de coisas, Lula diz que quer que Sérgio Moro, queria feder Sérgio Moro e que seu objetivo é se vingar de Sérgio Moro. Na sequência, nós temos aqui nos Pingos nos Is um comentário muito arguto do Trindade, que bom, depois dessa fala, tudo que acontecer com o Moro, Lula vai ser no mínimo suspeito. Claro, nem sabíamos nós que no dia seguinte, Quentin Tarantino preparava mais uma reviravolta no seu script,
descobre-se um planejamento de atentado contra a vida de autoridades, entre elas Sérgio Moro. Bom, vemos um tweet do ministro da Justiça que foi lá para o complexo falando que o atentado queria acabar com a vida de um senador, sem dizer o nome do senador, que é o senador que o seu chefe tinha dito no dia anterior que queria feder e se vingar. Bom, mas não só, a presidente do partido do presidente ainda diz que é uma lição de civilidade, uma coisa dessa. Bom, onde já se viu? No dia seguinte, Lula, para completar o ensejo, fala que isso é uma armação. Como eu já adiantei aqui, é uma armação? Ok, é uma armação da Polícia Federal. Se é da Polícia Federal, é do Flávio Dino. Se é do Flávio Dino, é dele. E para completar a graça, Vitor e meus amigos, sai um vídeo de Lula falando abóbora, segurando uma abóbora. Esta cena, ela é impagável. Nós temos aqui que a armação de Moro é um problema, mas Marcola não é problema nenhum para o Brasil. Que sinal Lula nos passa? E isso encaminha o Lula para o cadafalso, porque com essas atitudes ele realizou artigos da lei de impeachment, que são os artigos 6º, inciso 2, 8º, inciso 4, sem contar o artigo 9º, inciso 7º, que é a quebra de decoro, mas como o decoro não existe no país, eu desconsidero. Eu fico só com a ameaça a um congressista e com concorrer para a insegurança do país. Por fim, ainda existem aqueles que o defendem. Dizem que Lula ainda não saiu do palanque e por isso comete essas atrocidades verbais. Ora, ele só pode ser perdoado dessas atrocidades se ele estiver diagnosticado com perda de memória recente, também conhecido como mal de Alzheimer. Ou alguém precisa parar esse propagador de discurso do ódio e passador de pano para traficante internacional. E, Cláudio Dantas, a gente viu a resposta do senador Sérgio Moro nesse vídeo que foi divulgado, né, em que ele fala que Lula passa a ser responsável por aquilo que aconteça a ele e à própria família. Mas você acha, Dantas, que o senador poderia ir além, poderia ir até a justiça para tentar responsabilizar o presidente por essas falas, por ter levantado essa dúvida sobre a existência das ameaças contra ele, Dantas? Olha, Brown, o Moro, ele não precisa reagir a esse tipo de declaração do Lula. Hoje, mais cedo, inclusive, ele, rapidamente ali no plenário do Senado, o Hamilton Mourão chamou ele num canto e pediu para ele não cair em provocações, porque o Randolph tinha escrito uma coisa no Twitter, também debochando, logo depois que ele reagiu a essa declaração do Lula. O Pavinato trouxe a cronologia de fatos absolutamente inacreditáveis se estivessem roteirizados na tela do cinema, né? Eu costumo dizer que aqui Brasília é uma mistura de hospício com cabaré, com um circo, dentro de um circo. E eu acho que isso nunca esteve tão presente. O Lula, ele debocha da justiça, mais uma vez, não é a primeira vez. Eu acho que a repetição desse modus operandi mostra e confirma que tudo que ele construiu a respeito da Lava Jato, a narrativa que foi construída, inclusive, para anular a sua condenação, é pura mentira, pura narrativa. E por quê? Porque ele sempre se coloca na posição de perseguido político, ele sempre levanta uma teoria conspiratória, né, que envolveria o judiciário inteiro do país, as 3 instâncias, a Polícia Federal, milhares de agentes, a Receita Federal, o Ministério Público. É impossível uma conspiração que envolva tanta gente. É aquele sujeito que acha que tem mania de perseguição, que acha que é a grande vítima, né, da sua própria existência. E agora, quando ele debocha do Sérgio Moro, debocha dessa operação, né, que desbaratou um plano macabro do PCC, mais uma vez, ele está levantando, bebendo na mesma fonte, levantando a mesma narrativa, como se fosse uma conspiração, como se Sérgio Moro fosse super poderoso, fosse um cara capaz de manipular
provas, né, de colocar a Polícia Federal a seu dispor, a mesma Polícia Federal que virou as costas quando ele resolveu pedir demissão e que nem se importou quando ele deixou o Ministério da Justiça e da Segurança Pública. Essa é a verdade. A Polícia Federal é uma instituição de Estado, tem delegados, agentes, tem profissionais de toda a ordem, com seus credos, suas ideologias, mas prevalece o profissionalismo. É uma instituição de Estado e essa investigação começou em outro governo. Mas, enfim, ele coloca mais uma vez em questão o Ministério Público, a polícia, o judiciário. E isso faz muito mal porque ele não está mais na condição de réu, ele não está mais na condição de condenado, ele está na condição de presidente da República. Então ele está desfazendo das próprias instituições aparelhadas agora por ele. Percebam, isso aí é crime de responsabilidade, como já o fez agora, dias atrás. E essas coisas vão se repetindo. Nós que tivemos acesso hoje aqui ao inquérito, o inquérito ele é robusto, ele traz informações, inclusive, que mostram que o sequestro de Moro tinha um objetivo, que era usá-lo como moeda de troca para a libertação de Marcola. E, inclusive, no inquérito tem aqui a menção, trocas de mensagens, conversas, gravações, envolvendo o braço direito do Marcola, que é o Gilberto Aparecido dos Santos, o Fuminho, que foi preso lá na África do Sul e deportado, inclusive na gestão do então ministro Sérgio Moro. As provas são claríssimas, como sempre foram na Lava Jato. Agora, acreditar nisso, passar pano, se submeter a essa narrativa, deixar que um presidente da República faça esse tipo de discurso, não é um problema do Sérgio Moro, não pode ser um problema só do Sérgio Moro. É um problema do Senado, é um problema da Câmara, é um problema de todas as instituições, é um problema da sociedade brasileira. É intolerável esse tipo de postura vindo de um presidente da República. Se fosse Jair Bolsonaro fazendo o mesmo, e ele o fez em outra frente, né? Que foi o negacionismo. Aqui a gente tem negacionismo econômico, agora o negacionismo do judiciário, tá negando a justiça, tá negando provas incontestáveis. Então, mais uma vez, se trocasse, a gente estaria vivendo umas manifestações públicas contundentes, notas de repúdio, e nada acontece. Sim. Agora, Zé, além de tudo, cria uma indisposição, não, entre o presidente Lula e a própria Polícia Federal, né? A fala do presidente não atinge só Sérgio Moro, né? Como falou o Dantas, coloca em xeque todo o trabalho da Polícia Federal, que fez um trabalho brilhante, né? Pode ter salvado vidas com essa operação de ontem, né? Pode ter evitado assassinatos, não só do senador, como do promotor Lincoln Gaquia e dos outros alvos das facções criminosas, né? A fala acaba criando uma indisposição entre o presidente e a Polícia Federal, né, Zé? Quem acionou a Polícia Federal foi o presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco. E havia ali evidências e investigações da própria Polícia do Senado Federal de que existia mesmo uma armação, uma tentativa de perseguir, e já estavam sendo monitorados, e até planos de assassinato de autoridades. Veja bem, eu sempre falei aqui sobre o assassinato de Marielle. Grave, um atentado contra a instituição, contra o Estado. Eu sempre falei aqui de vários atentados contra o Estado pela importância que tem que se dar a isso. Porque quando um grupo criminoso se sente tão forte que pode agredir a própria instituição, aí a situação está muito grave. Sabe por quê? Um deputado, o Sérgio Moro, hoje, ele não é simplesmente o cidadão Sérgio Moro. Ele é um representante do povo, eleito representando o Estado do Paraná. Ele é uma instituição. O Senado Federal é grande, é maior até do que a soma de todos eles, mas é uma instituição muito importante e que deve ser levada a sério. A Polícia Federal, Vitor, ela fez uma investigação muito boa, levou a sério o pedido de proteção do presidente do Senado, né? Sérgio Moro sabia que estava sendo monitorado, mas não tinha a profundidade desse tipo de trabalho dos bandidos, né? E a grande ameaça de que as autoridades caiam nas mãos do crime organizado.
Veja bem, o crime organizado, se pega um estado como esse, um governo como esse desorganizado, toma conta, porque é possível fazer chantagem, é possível fazer sequestros, é possível fazer matar, eliminar adversários, e isto não é e nunca foi política. Agora, eu entendo que o Sérgio Moro tem que responder à altura. Aqui, o Congresso Nacional, onde eu estou, é um local de esgrima, um local de disputa, e disputa verbal. Eu assenti aqui, vi que os senadores não gostaram muito do tom do Sérgio Moro. Tinha que ser um tom acima. E ele foi bonzinho demais e tranquilo demais ao fazer o discurso ontem. Tinha que partir para cima de Lula, partir para cima do crime organizado e denunciar à sociedade que quem estava sendo ameaçado mais do que um senador era a institucionalidade. É assim que deve ser. O senador Sérgio Moro tem que responder, e cada vez mais forte, para que todos ouçam, porque o presidente Lula está surdo ou com os ouvidos tampanados, né? Agora, Pavi, vou até tomar a liberdade de te transferir a nossa enquete. A pergunta que está no ar, lá no site da Jovem Pan e no Twitter, é sobre se o presidente deveria ser incluído no inquérito das fake news. Olha lá o placar. Esse é o placar de momento, 97,75% dizendo que sim, 2,25% que não. Seja no inquérito das fake news ou em alguma outra frente, você acha que juridicamente o presidente deveria ser responsabilizado por esse questionamento sobre o trabalho da Polícia Federal, Pavi? Vamos por partes, né? Lula, ele está numa posição muito confortável. Ele pode inventar o que quer dos outros e os outros não podem inventar nada contra eles, porque aí a gente vira golpista, a gente vira antidemocrático, a gente vira genocida, a gente vira fascista, proliferador. Então ele está numa posição confortável. Ele está lá deitado em berço esplêndido. Segundo, ele deveria entrar no inquérito das fake news? Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Porque esse inquérito nem devia existir. Já expirou. Eu acho que ele não podia nem ter sido criado da maneira que foi, que já era ilegal. Ultrapassando esta mera causalidade, essa mera barreira da legalidade, já passou o tempo, já deveria ter sido encerrado. Já é um inquérito ilegal. E outra, mesmo se fosse legal e ainda estivesse no prazo, Lula ainda não deveria entrar no inquérito das fake news. Porque ele, por si só, é a encarnação da fake news. Lula, ele não merece compartilhar o espaço de um inquérito de fake news com outras fake news que se tornam tão pequenininhas do lado dele. Não são nada. Tornam-se nada. É capaz de prejudicar a responsabilização dos outros que, por mal, para prejudicar os outros, praticaram fake news, porque elas se tornam um furto famélico, roubo de galinha, perto do que é a atuação do presidente Lula nesses últimos 83 dias de mandato. Porque campanha não conta. Já dizia a Dilma, na campanha se pode fazer o diabo. Lula é a própria fake news. A AGU é a própria fake news. Por quê? Porque ela recebeu o compromisso com a Procuradoria da Democracia de combater a desinformação que prejudica os serviços do Estado. Faz 83 dias que Bessias tem essa procuradoria e não fez nada com o pai da mentira, que é Luiz Inácio Lula da Silva, que não se cansa dia assim, outro também, 24 horas por 7, de dizer não só as suas mentiras, mas, com elas, praticar crimes, sim, porque são crimes. Deveria Lula responder por elas? Deveria. Mas o presidente da República, infelizmente, Vitor, Dantas, Trindade, meu querido mestre Mota e nossa audiência, o presidente só pode responder se o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, mover uma palha. Mas, nesse ímpeto que ele tem de ser reconduzido ao cargo, ele não vai fazer absolutamente nada, como ele não fez absolutamente nada durante todo este tempo. E só tem aparecido quando lhe convém. Então, ao que parece, para que Lula seja responsabilizado, só quando ele deixar o Palácio do Planalto e se deixá-lo com vida.